és o nosso socorro, Senhor. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu repousarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Tua destra me tem sustentado. Bem cedo eu te buscarei, e nessa noite eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu repousarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Tua destra me tem sustentado. Socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu repousarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Tua destra me tem sustentado. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu repousarei. Está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Tua destra me tem sustentado. Vamos declarar mais uma vez isso ao Senhor. O meu socorro vem. Essa é a nossa certeza, Senhor. E na sombra de eu repousarei. Minha alma está, porque tua destra tem sustentado. Tua destra me tem sustentado. Aleluia, Senhor. A tua mão, Senhor, a tua mão nos tem sustentado, Senhor. Por isso nesta noite nós te damos graças, Senhor. Por isso, Senhor, nós bendizemos o teu nome neste lugar, Jesus. Por isso te louvamos nesta noite, Jesus. É o teu nome, Senhor, que está acima de todo nome.
É em teu nome que nesta noite cada um de nós, Senhor, temos vida e vida e abundância. E nós oramos abençoando, Senhor, a vida de cada um em nome de Jesus que aqui está. Abençoamos em teu nome nesta noite, Senhor Jesus, cada vida que está assistindo, Senhor, este culto através da internet. Nós abençoamos agora em o nome de Jesus Cristo. E pedimos, Espírito Santo, continua o teu operar neste lugar, nesta noite. Obrigado pelo que tu já operou em cada um de nós nesta noite, Santo Espírito. E nós te pedimos, Espírito Santo, ministra, Senhor, a tua palavra com poder nesta noite. Ministra, Espírito Santo, a tua palavra nesta noite, com a graça de revelação que vem de ti, Senhor. Ministra, Espírito Santo, nesta noite, a tua palavra com poder, com sinais, com milagres, com maravilhas. Espírito Santo, ministra nesta noite, Senhor, a unção de quebrantamento, arrependimento sobre nossos corações, Senhor. Nós oramos e pedimos nessa noite, Santo Espírito, para que, Senhor, tu venha tomar cada mente e cada coração em teu nome, Jesus. Tu venha avançar o teu reino em nós e através de nós nessa noite, Deus. Nós oramos, Senhor, em teu nome e te damos graças, Jesus. Aleluia. Amém e amém. Graça e paz, amada igreja. Deus abençoe a tua vida. Pode sentar um pouquinho. Em nome de Jesus. Bom podermos estar juntos nessa noite, em uma noite de fé, em uma noite em que eu e tu nos encontramos neste lugar, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Nós temos que discernir que, quando nos encontramos em o nome de Jesus, 2 ou mais, já diz a palavra, Ele está no meio de vós. Nesta noite, Jesus está aqui. E sempre que Jesus está presente, queridos, Ele quer abençoar a cada um de nós. Por isso, não te deixe em nenhum momento do ministrar da palavra nada te dispersar da presença de Jesus. Teus pensamentos, teus sentimentos, entrega tudo isso agora cativo à obediência de Jesus. Tu pode ter uma preocupação neste momento em teu coração, um pensamento que está focado em tua mente, faça algo. Diz a Jesus agora, leva isso cativo à obediência ao teu nome, Jesus, porque a minha mente quer ser transformada em ti nesta noite. Sabe, quando Jesus, ele nos diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos que aprender algo, nós temos que fazer um ato para sermos aliviados, crendo na sua presença que está conosco nesta noite, e entregar aquilo que está pesando sobre a nossa alma. Preocupação, ansiedade, angústia, medos. Entrega isso nesta noite a Jesus. Quero te dizer algo que a palavra diz. É impossível agradarmos a Deus sem fé. Faça algo nesta noite. Tenha esse ato de fé. E tu vai ver algo. Deus vai abençoar poderosamente a minha vida e a tua vida. Nós verdadeiramente vamos experimentar, provar e ver que o nosso Deus é bom. Aquele que chegou cansado neste lugar, aquele que chegou oprimido, vai sair leve em Jesus Cristo nessa noite. Jesus tem o fardo leve, Jesus tem o jugo suave para com a nossa alma. Amém? A palavra de Deus vai falar comigo e contigo nesta noite, dentro dessa linha em Jesus, viu? Jesus, Ele veio a este mundo em carne e sangue, cumprir toda a reta justiça de Deus. Mas Jesus, Ele também, quando veio a essa terra em carne e sangue, Ele não veio para criar uma nova religião. Mas Jesus veio, queridos, para pôr eu e tu em liberdade. A liberdade, eu tenho um conceito comigo em Deus, que nós temos um chamado à liberdade através de Jesus.
quando eu e tu estamos vivendo uma vida em que, mesmo estando em um ambiente dentro da igreja, religioso, enfim, e não estamos nos sentindo em perfeita liberdade, é porque nós não estamos discernindo o chamado de Jesus para a nossa vida. O chamado de Cristo a toda a igreja é para que ela seja livre. A liberdade espiritual, nós já vamos ver essa profecia lá no Antigo Testamento. Abra comigo Isaías, capítulo 61. No versículo 1, o ministério de paz do Messias, o ministério de paz de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora, vá comigo em Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, no versículo 14. O ministério do Filho do Homem, o ministério de Jesus aos homens. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Sabe, queridos, Cristo é ressurreto. Jesus, nesta noite, está pelo poder do seu Espírito Santo no ano aceitável para mim e para ti nesta noite. Podemos dizer, na noite aceitável para mim e para ti. Para que eu e tu nesta noite venhamos a ter e experimentar verdadeiramente de ser livre em Cristo Jesus. Eu, quando medito nesta passagem, e quando no meditar dela eu me incluo desde o dia que eu encontrei Jesus como meu Senhor e Salvador, no ano de 1995, no mês de outubro. Então eu digo à igreja nesta noite, para a glória de Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo, sou livre para a glória do Senhor. Jesus me libertou. Quando Jesus me encontrou, grande parte da igreja sabe do meu testemunho, me libertou da depressão profunda, queridos. Jesus me libertou. E é importante nós sabermos que para nós poder
libertar aquele que está algemado, preso em qualquer área que possa ser da sua vida, aquele que for libertar tem que estar livre e com as chaves para libertar aquele que está algemado, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Alguém pode pensar nesta noite ao ouvir essa mensagem: eu sou livre, glória a Deus, glorifique ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, só uma perguntinha: tu tens usado esta chave que o Senhor te deu quando te libertou para libertar a outros? E aquele que pode estar nos ouvindo nesta noite, com alguma área algemada em sua vida, eu quero te dizer algo: abre o teu coração para Cristo nesta noite, seja livre. Nós podemos imaginar, né? O que é uma prisão, o que é uma cadeia? No sentido natural, ela já é horrível. Grades, o ser humano não foi feito nem naturalmente para andar preso atrás de grades ou de uma cela. A essência natural é para que o homem já seja livre. Mas eu quero te dizer também uma coisa: existe uma prisão talvez ainda maior, que é quando o homem e a mulher estão presos nele mesmo. Uma alma presa em sentimentos ruins, em pensamentos ruins, uma alma angustiada, uma alma aflita, uma alma em condenação, em acusação. Eu te pergunto, existe algema pior que essa? De estar preso, de estar algemado em si próprio? É terrível. Por isso, nesta noite, eu quero dizer a mim e a ti: use diariamente a palavra-chave que é Jesus Cristo para libertar o cativo. E aquele que pode estar cativo, use Jesus para ser livre. Sabe que a nossa vida, no dia a dia, precisa, todos os dias, estar sustentada na palavra de Cristo, para permanecer livre. Se eu e tu, queridos, não estivermos com a nossa alma ligada, alicerçada e suprida na palavra da verdade, e eu te digo algo: facilmente seremos enganados pela mentira novamente, das astúcias ciladas que o diabo arma para nos prender de novo. A palavra que foi ministrada agora nesse mês de fevereiro: desperta do que dorme. Nós podemos muitas vezes, queridos, adormecer, viu? Achar que está tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Quando vê, nossa mente começa a ter nossos próprios pensamentos. Quando vamos ver as circunstâncias das coisas, que aparentemente pode até ser boa, começamos a não nos alimentar, nutrir da verdade diária que é Jesus. Esse é um perigo, porque daqui um pouco, quando vimos, podemos estar sofrendo o resultado do sono espiritual. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, tenha a palavra de Deus como sustentação e alimento para a tua alma. Amém? Tenha o experimentar diário da vida que há em Jesus Cristo. Abra comigo Atos, capítulo 26. Versículo 12. Atos, capítulo 26, versículo 12. Essa é uma passagem que, no contexto dela, é um momento que o apóstolo Paulo
ele está se defendendo perante o rei Agripa. Nós não vamos se deter tanto no momento dele estar se ali defendendo diante do rei, por estar anunciando a palavra de Deus. Mas nós vamos se deter nessa passagem de alguns versículos, porque eu entendo que aqui tem a palavra-chave para que eu e tu venhamos verdadeiramente ser livres em Jesus. E nós vamos ver que a essência do Evangelho está nesta passagem da proclamação da Boa Nova. Então, Atos capítulo 26, versículo 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar é dar soco em ponto de facas, em ponto de espada, né? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Querida igreja, quando nós acabamos de meditar em que a anunciação do Evangelho, a Boa Nova, ela tem uma finalidade única de nos libertar, nos deixar livre, nos deixar em paz, de termos a remissão dos nossos pecados. Tudo isso é muito maravilhoso, profundo, libertador, sarador. Mas daqui a um pouco eu e tu podemos ter um momento e pensar: sim, eu quero. Talvez tu pode estar nesse momento com essa tamanha dúvida do que faço para verdadeiramente experimentar essa plenitude de vida que há em ti, Jesus. Vou começar a vir nos cultos religiosamente, vou vir em todos os jejuns, vou fazer tudo aquilo que me for solicitado para praticar. Amém. Glória a Deus, faz parte. Mas eu quero te dizer algo. O segredo para que esta palavra tenha a plenitude, o segredo para que esta palavra venha curar, ela venha sarar, não te esqueça que a palavra, ela tem um fim proveitoso, mas ela tem um endereço aos corações, o quê? Quebrantados, para que ela tenha o efeito de transformação, para que ela tenha o efeito da cura, para que ela tenha o efeito da libertação, da salvação. Então no versículo 20, está a chave para eu e tu vivermos a plenitude do Evangelho em Cristo Jesus. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco
e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Uma coisa eu tenho aprendido numa prática simples, porém operante, na minha própria vida. O arrependimento diário traz a restauração diária da presença de Deus em nossas vidas. Tu pode ter entrado nesta noite, neste lugar, talvez com um problema, aos olhos de qualquer um de nós, sem solução, em ti mesmo. Mas eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Traga esta palavra de fé ao encontro dessa necessidade e aplica ela. Aplica ela. Aquele que pode estar preso em cadeias de medos, de inseguranças, aquele que pode estar com pensamentos, até mesmo de morte. E eu te digo algo em nome de Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, neste lugar, hoje, ontem, para todo sempre. Leve essa necessidade na presença do Senhor Jesus. E tu vai ver algo que tu serás livres para a glória de Deus. Tenha o aplicativo diário do Evangelho da Boa Nova. Tenha sempre o fruto de arrependimento. Quanto mais eu e tu semearmos o fruto de arrependimento para com os homens, para com Deus, mais intimidade nós vamos ter, sincera e verdadeira, com os homens e com Deus. É importante nós discernirmos essa ação da vida espiritual, tanto no sentido horizontal como vertical. Aplicar ela no sentido vertical, nós na terra, Deus no céu, através de Jesus Cristo. Mas não adianta nós ficarmos só nessa aplicação, diante do Deus invisível, como Ele mesmo fala, e não termos a facilidade e o agir pela instrução desta palavra, de ir ao encontro daquele que possa ter nos machucado, ofendido, ou seja, o que for a situação do relacionamento, e com o fruto de arrependimento buscar a restauração. Amém, igreja? Nós vamos ser hipócritas. Senão nós vamos cair, queridos, numa caminhada de vida religiosa. Senão nós não vamos conseguir experimentar a plenitude do que verdadeiramente é ser livre em Cristo Jesus. Jesus Cristo não veio trazer uma nova religião. Jesus Cristo veio trazer a vida e vida abundância. Jesus Cristo veio trazer, sim, a cura. Jesus Cristo veio trazer salvação. Jesus Cristo, queridos, veio tirar o pecado que há no mundo, a saber que nós somos os pecadores. Amém, igreja? Sabe, essa palavra, ela é muito simples. Esta palavra, ela é muito poderosa. E essa palavra, ela não está longe de mim e de ti nesta noite, a ponto de eu e tu não conseguirmos compreender. Essa palavra está perto de nós. Essa palavra, ela está dentro de nós. Ela só não vai ter efeito se nós não dermos crédito a ela e não praticar ela. Se nós dermos crédito e praticar ela, nós vamos experimentar, sim, a boa nova. Nós vamos ter a condição de primeiramente sermos livres em nós mesmos. E agora, nós livres, vamos sim, ide e pregar o evangelho de boa nova. O evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que perdoa, que restaura, para libertar a outros. Eu sempre penso, numa passagem da palavra de Deus, que diz que
A árvore que não produzir bom fruto, ela vai ser o quê? Cortada e lançada fora. Produzir, pois, frutos de arrependimento, e nesse fruto ser livre, e vá produzir outros frutos a corações quebrantados. A minha oração sempre, amada igreja, eu sempre peço, todos os dias, Senhor, usa-me nesse dia. E usa-me, Senhor, com os corações que Tu tem quebrantados. Usa-me com os corações contritos, Senhor. Porque não é uma questão de chegarmos com toda uma palavra, de um grande estudo, de um grande conhecimento que vai fazer o efeito. Mas é chegarmos com a palavra viva e eficaz, poderosa no Espírito Santo, a um coração quebrantado, a um coração pronto para o arrependimento, para receber a cura, o perdão em sua vida. Amém? Isso não é trabalhar daí em vão, mas isso é trabalhar no tempo, no modo de Deus em nós e através de nós para abençoar a outros. Amém? Assim tu sempre faça a oração, talvez por pessoas que tu conhece, amados teus, família, amigos, colegas de trabalho. A conversão ela não é a força. A conversão ela é um resultado da própria bondade de Deus que atua nas vidas. A palavra de Deus diz que nós somos levados a Deus através da sua, o quê? Bondade. Então nós temos que orar, igreja, e pedir para que Deus venha converter os corações a Ele. Para que o Senhor venha operar a salvação, a libertação nas vidas que pela qual nós temos orado para chegar o tempo de salvação nas vidas. Amém, queridos? Eu vou te dizer uma coisa. É um testemunho. Funciona. Funciona porque eu tenho assim experimentado de não dar murros aos ventos no servir a Deus. E nem fazer algo na força do meu braço. Mas sabendo que é Deus que opera todas as coisas em nós e através de nós. Eu sempre fico firmado quando Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. E nós temos que saber que quando nós estamos sendo anunciadores da palavra de Deus, nós temos que estar cheio de Jesus em nós. A companhia de Jesus tem que estar conosco. Amém? Porque senão nós vamos fazer coisa que pode ser do nosso agrado, do nosso eu, e ainda vamos até ficar soberbos com isso, achando que somos alguma coisa. Não. É Jesus, queridos. É Jesus que nos salvou. É Jesus que nos curou. É Jesus que nos libertou. É Jesus agora que através da minha e da tua vida vai continuar operando da mesma forma, da forma que Ele agiu em nós. Amém? Sabe o que isso vai trazer? Uma fé operante, não uma fé soberba. Não uma fé religiosa. Desta forma nós não vamos correr esse risco. Mas nós vamos ter uma fé operante e uma fé que vai ter resultados de frutos e frutos que permaneçam. Eu quero finalizar com essa passagem que está em Romanos. Romanos no capítulo 8, no versículo 1, que diz assim, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia por isso. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, né?
Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. E nós só vamos ter a condição, queridos, de poder sermos livres da nossa carne, tendo fruto de arrependimento diário e levando ela para a cruz de Cristo. E nós vamos experimentar através deste ato simples, e podemos dizer até misterioso aos olhos naturais, porém poderosos aos olhos de Deus para nos transformar e termos a nossa vida no Espírito para a vida e para a paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quando eu e tu andamos na carne, quando eu e tu andamos cheio de nós mesmos, cheio de si, pode estar certo, isso é um perigo, porque estamos andando em inimizade com Deus. Quando nós andamos cheios do Espírito Santo, e a carne mortificada, no poder do Espírito Santo, na cruz de Cristo, nós vamos ser amigos de Deus. Amém? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo de Deus está em mim, está em ti. O Espírito Santo de Deus que está em nós, ele é maior daquilo que está no mundo. Nós não vamos vencer, queridos, este mundo tenebroso. Nós não vamos vencer as armadilhas do diabo que está agindo neste mundo, se não formos cheios do Espírito Santo. Para estarmos cheios do Espírito Santo, queridos, nós temos que levar o eu carnal para a cruz diário. Amém? Nós vamos orar nesta noite e pedir para que o Espírito Santo nos assista em nossas áreas frágeis, carnais. Que ao ouvir essa palavra que eu e tu estamos ouvindo, não venhamos amanhã dormir e não praticar ela, mas venhamos ser fervorosos na prática dela. Eu e tu cheio do Espírito Santo, nós vamos estar no centro e na vontade de Deus. Eu e tu cheio do Espírito Santo, nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Eu e tu cheio do Espírito Santo, estamos habilitados em nós mesmos, que já estamos livres, a pôr tantos outros em liberdade. Às vezes nós ficamos envergonhados, né? Às vezes nós ficamos intimidados de falar de Jesus. As pessoas sofrendo, sangrando diante de nós, e nós ficamos olhando com nossos olhos naturais e dormimos. Não, venhamos ter, diante daquele que sofre, a palavra de vida. Isso que o Dionísio falou agora, essa frasezinha bem pequenininha, Jesus te ama, ela é poderosa para desfazer principados e potestades que prendem vidas no ódio, na amargura, na rejeição. Uma palavra como essa, cheia do Espírito Santo. Jesus te ama, faz cair cadeias de domínios de principados e potestades nas áreas dos ódios, queridos, das vinganças. E a gente fica, né, tão encolhido, quem sou eu? Como é que eu vou dizer Jesus te ama? Vai me chamar de louco. Vai ser só um momento que talvez ele vai chamar.
mas ele vai receber o amor de Cristo Jesus. É uma oportunidade que às vezes uma vida talvez sendo única para ser livre, para ser liberto, para ser curado. Não deixe a timidez, não deixe a limitação em ti mesmo, ou tu olhar para ti e achar que tu não é capaz. Aliás, nós temos que discernir algo sempre. Nós não somos capacitados mesmo. Quem nos capacita é o Senhor. E a capacitação do Senhor na vida da igreja é a vida doadora que há em Cristo Jesus para com ela. Aquilo que o Senhor Jesus te libertou, tu pode estar bem certo, é a chave poderosa para libertar a outro. E aquele que nesta noite aqui está, talvez com uma dificuldade, talvez se sentindo preso, talvez com condenação e acusação, em cima dessa palavra nós vamos orar por ti. E o segredo para tu receber é abrir essa palavra para ti. E ela vai ser a palavra-chave nesta noite para te pôr em liberdade. Vamos ficar em pé. Vamos orar em nome de Jesus. É um culto de terça-feira, culto de libertação, culto da manifestação do poder que há no nome de Jesus. Por isso nós vamos orar por cura, por libertação nesta noite. Feche teus olhos, todos fechem os olhos agora. Fiquei muito feliz quando o Dionísio, fique com teus olhos fechados, só ouça. Fiquei muito feliz quando o Dionísio perguntou quem estava nesta noite pela primeira vez aqui nos visitando, e deu um bom número de gente que levantou as mãos. E eu quero dizer a ti que está aqui nesta noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite para aquele que tem dúvida da salvação na sua vida em Jesus Cristo. Feche os teus olhos, fique com teus olhos fechados. Ninguém está te vendo, o Senhor te vê. Aquele que ainda não abriu a sua vida para Jesus Cristo, aquele que ainda não confessou com seus lábios Jesus Cristo, Senhor e Salvador da sua vida. É para ti que eu faço essa pergunta. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ninguém está te vendo, o Senhor te vê. Todo mundo está com os olhos fechados. Mas essa pergunta que eu faço, alguém que não abriu a sua vida para Jesus, ou tem dúvida da sua salvação no Salvador Jesus Cristo, levante a tua mão bem alto nesta noite. Se alguém neste lugar, não tem problema não, viu? Levante a tua mão bem alto. Não desperdice essa oportunidade maravilhosa de experimentar a salvação em Jesus Cristo. Todos nessa noite são salvos aqui, todos somos da família da fé, então vamos orar em nome de Jesus. Certamente quando tu entrou nesse lugar, tu entrou com um pedido. Certamente nesta noite quando tu entrou nesse lugar, tu trouxe algo contigo para colocar em Jesus. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Por isso nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa noite, sujeitamos, Senhor, nesta noite, todo o nosso ser, toda a nossa vida, segundo esta palavra, Senhor, que Tu nos traz às nossas vidas. Por isso nós oramos confiadamente em Teu nome nesta noite, Senhor Jesus, em cima da Tua palavra, e nós repreendemos agora toda a alma, Senhor, que está sofrendo cativa. Nós agora repreendemos o mal em o nome de Jesus Cristo. Nós intercedemos nessa noite, Senhor, como igreja, em Teu nome, Jesus, e nós Te pedimos, põe, Senhor, põe a alma que está algemada nesta noite livre para a Tua glória, Senhor. Nós intercedemos, Senhor, por vidas que estão presas em cadeias de vícios, em cadeias, Senhor, de sentimentos malignos. Nós repreendemos este mal agora, essa ação do mal, em nome de Jesus Cristo. Nós intercedemos juntos nessa noite, Senhor, pela libertação da alma que está em cativeiro, em o nome de Jesus Cristo. Nós declaramos pela fé em Teu nome nesta noite, Senhor Jesus, vidas sendo, Senhor, libertas para a Tua glória em nome de Jesus. Nós repreendemos nessa noite toda condenação, toda acusação nas mentes em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos agora todo sentimento de amargura, de ressentimento, Senhor, de ódio. Nós ordenamos que isto caia por terra nesta noite em nome de Jesus Cristo. Toda angústia, toda ansiedade, toda cadeia de medo, fora em nome de Jesus Cristo.
daquilo que tem prendido esta mente, este coração agora, todo domínio de principado, potestades malignas agora, que dominam esta vida, esta família, nós desfazemos isso agora, em nome de Jesus Cristo. Declaramos nessa noite, Senhor, a Tua mão, Senhor, a Tua mão de libertação, Senhor, sobre a alma, Senhor, presa em nome de Jesus Cristo. Nós intercedemos nessa noite, Senhor, por salvação, Jesus. Salva as almas perdidas, Senhor. A Tua igreja que está clamando neste momento, a Tua igreja que está colocando neste momento vida, Senhor, pedindo a Ti salvação. Nós juntos intercedemos, Senhor, e pedimos: salva, Senhor, este homem, salva esta mulher, salva este jovem nessa noite. Salva, Senhor, esta mãe, este pai, esse tio, essa tia, em nome de Jesus Cristo. Oramos nessa noite, Senhor, pelos vizinhos de cada um de nós, nossa rua, nosso bairro. Nós intercedemos juntos nessa noite por salvação em nome de Jesus Cristo. Nós oramos nessa noite pela nossa cidade de Novo Hamburgo, Deus. Nós intercedemos e pedimos, Senhor, salva os moradores da nossa cidade. Nós atamos nessa noite domínio de principados e potestades malignas que atuam sobre essa cidade, em nome de Jesus. Domínios na área do roubo, do vício, da prostituição. Nós repreendemos isso nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos nessa noite, Senhor, cura o enfermo. Cura o enfermo nesta noite, Senhor Jesus. Nós colocamos nessa noite, Senhor, o enfermo na Tua presença. Nós cremos na Tua palavra, por isso oramos por fé e obediência, Senhor. Lançamos nossas mãos pela fé sobre enfermos e declaramos, Senhor, o enfermo curado em o nome de Jesus Cristo. Cura a enfermidade física, cura a enfermidade de alma, de espírito nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos a unção de cura no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos nessa noite, Senhor Jesus, vem Tua unção, Santo Espírito. Traz sobre a Tua igreja, Senhor, a manifestação da Tua presença, Santo Espírito. Traz nessa noite, Santo Espírito, enche cada homem, cada mulher que está na Tua presença neste momento. Eu ministro o encher do Espírito Santo nesta noite sobre a Tua vida, do alto da cabeça à planta dos Teus pés. E ministro nesta noite sobre a Tua vida a unção de alegria, fonte de força e poder de Deus sobre Ti, em nome de Jesus Cristo. Ministro nesta noite a unção do amor sobre a Tua vida. O amor que quebra todo jugo nesta noite, em nome de Jesus. O amor que joga fora todo medo nesta noite, no poder do Espírito Santo. Eu ministro nesta noite sobre a Tua vida a coragem de Deus. Eu ministro nesta noite o fortalecer de Deus sobre a Tua vida. Eu ministro nesta noite o dom da fé sobre Ti, em nome de Jesus Cristo. E nós Te pedimos juntos nessa noite, Espírito Santo, abra o nosso entendimento para a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, abra, Senhor, o nosso entendimento para a Tua palavra. Nós Te pedimos nessa noite, Senhor, que ao abrir dos nossos lábios, em Teu nome, Jesus, não seja nós orando em nós mesmos, mas sejas Tu orando em nós e através de nós, Santo Espírito. Por isso eu ministro nesta noite sobre a Tua vida a ousadia, o poder, a revelação, a moderação do Espírito Santo sobre Ti, em nome de Jesus Cristo. E eu peço nesta noite, Senhor, que cada ouvinte da Tua palavra nesta noite possa receber dessa palavra com a plenitude de vida e vida e abundância, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que cada um tenha, Senhor, na prática das suas ações, o aplicar dessa palavra, para verdadeiramente, Senhor, desfrutar da paz, da alegria, para desfrutar, Senhor, da vida e vida e abundância, em nome de Jesus. E nós Te pedimos nessa noite, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, dizemos a Ti, Senhor, eis-nos aqui. Usa-nos, Senhor, para curar o enfermo em Teu nome, Jesus. Usa-nos, Senhor, para libertar a alma que está em cativeiro, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a Tua vida e o Teu poder
sobre nossas vidas, Senhor. Por isso, nesta noite, nós te aplaudimos, Senhor Jesus. Bendizemos o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Liberdade.